Senhores do Análise Livre, hoje aqui temos uma questão interessante. O Galaxy S20 FE vale a pena nos dias de hoje, em 2026? Bom, é isso que nós vamos descobrir, mas antes de abrirmos qualquer discussão, temos que primeiro dar uma olhada rápida nas configurações desse celular. O processador é um Qualcomm Snapdragon 865 de 7 nanômetros, com CPU octa-core e uma GPU Adreno 650. Também possui uma tela de 6.5 polegadas, tipo Super AMOLED, com uma resolução 2400 por 1080p, que é um Full HD, com uma taxa de atualização de 120 Hz, HDR10 Plus e uma proteção Gorilla Glass 3, possuindo duas configurações de armazenamento e memória, sendo a primeira versão e a mais comum de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, que foi a que eu comprei recentemente para testar, e a versão 2 com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, possuindo expansão, então ele pode ter a sua memória de armazenamento expandida, podendo ser expandido até 1 TB a mais, ou seja, se você tem um cartão de 1 TB, você pode facilmente colocá-lo no seu S20 FE, que ele vai suportar um cartão de memória de 1, com 3 câmeras traseiras, sendo 2 câmeras de 12 megapixels, uma é a principal e a outra a ultra wide, e 8 megapixels de teleobjetiva com zoom óptico de 3x e uma câmera frontal de 32 megapixels. A bateria é uma bateria de 4.500 mAh e carrega até 25 watts. Também possui carregador sem fio e também pode carregar outros dispositivos por indução, o Wireless Power Share. O seu sistema ele saiu com o Android 10 e teve a atualização até o Android 13. E dependendo das suas versões, ele pode ter ou 4G ou 5G. Prefira sempre a versão de 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, com NFC, USB-C, obviamente, um carregadorzinho USB-C padrão, e também possui alto-falante estéreo, uma boa leitura biométrica, GPS e alto-falantes estéreo. Possui também um peso de 190 gramas e certificação IP68 contra água e poeira. Ele é resistente à água e não à prova d'água, ok? Com a sua traseira em plástico e a frente em vidro, e também tem uma moldura em alumínio. Então agora que você sabe um pouco mais sobre como esse celular é e o que ele pode oferecer, agora que nós vamos para uma análise dos requisitos do celular. O processador, por ele ser um Snapdragon 865, ele é muito interessante. Ele era o processador top de linha da época de lançamento dele, mas hoje em dia ele ainda consegue ser um processador muito potente e entregando desempenho bruto. E por ser Snapdragon, você tem várias compatibilidades com emuladores, o que faz com que para jogar ele consiga ser uma opção muito interessante. A tela também não deixa de desejar, é uma tela Super AMOLED e a resolução também é muito boa. Isso faz com que você tenha uma experiência muito mais fluida. Já a taxa de atualização é outra coisa, que eu também vou falar mais para frente, mas a taxa de atualização e o processador estão diretamente relacionados com a bateria, isso eu vou dizer mais para frente. E aqui também temos uma tela um pouco mais resistente com uma Gorilla Glass 3, mas vamos lá gente, não confiem nessas coisas. Se ele está dizendo que tem proteção, é só uma espécie de dificuldade de você causar danos e avarias na tela. O interessante é você não deixar a tela arranhar, e aí você coloca uma película para que isso não aconteça. Não é recomendado você só confiar nessas tecnologias de durabilidade da tela. E bom, aqui nós temos um detalhe importante. Como havia dito antigamente, existem duas versões, a versão de 6 e a de 8 GB de RAM, com 128 e 256 de armazenamento. Obviamente, vale infinitamente mais a pena você pegar a versão de 256 GB. A versão de 128 GB não é tão boa assim, e eu já vou explicar o porquê. E é justamente o porquê 128 GB não é mais tanto espaço, ainda mais para o que eu sei que muita gente vai fazer, que é jogar. Se você gosta de jogar, 128 GB de armazenamento não é tão espaço quanto você imagina, e pelo contrário, não só o espaço do armazenamento não é tão bom, mas quanto o espaço da RAM também não.
6 GB de RAM você consegue fazer muita coisa, não me leve a mal. Eu conseguia jogar, por exemplo, Genshin Impact, que é um jogo muito pesado, conseguia rodar um NTE, consegui rodar alguns emuladores, alguns jogos de emulador, só que nem tudo são flores. Você não consegue fazer multithreading. Se você quer jogar o jogo enquanto ouve uma música, ou se você quiser fazer alguma coisa enquanto joga, você não vai conseguir fazer. Se você quer gravar, por exemplo, não vai conseguir fazer com tanta facilidade assim, justamente porque quando você está utilizando algo que ocupa muita RAM, o celular ele destrói processos em segundo plano para manter o processo em primeiro plano rodando perfeitamente. E aí que entra o problema dos 6 GB de RAM. Quando você tem um processo que ocupa essa RAM, por exemplo, está ocupando 4 GB de RAM e o sistema já está ocupando 2, o celular ele tem que escolher entre manter o seu processo primário rodando ou dividir o seu processo primário com a gravação. E adivinha o que ele vai fazer? Vai cortar a gravação fora para o processo primário continuar rodando. Então isso aqui para quem gosta de fazer múltiplas tarefas, como jogar e ouvir música, ou jogar e gravar, ou jogar, gravar e ouvir música, ou jogar, gravar e gravar uma live, por exemplo, não vai ser tão fácil assim no celular. Agora, com a versão 8 GB de RAM, aí você já tem uma quantidade um pouco maior de RAM, fazendo com que multithreading seja muito mais fácil. Você já vai poder jogar e gravar, você já vai poder jogar e ouvir música sem dor de cabeça. Você vai poder fazer coisas que a versão de 6 GB de RAM não poderia deixar você fazer. Tá certo que você ainda roda tudo com 6 GB de RAM, mas para você ter um desempenho muito mais confortável e uma vida muito mais agradável, é muito melhor você pegar a versão de 8 GB de RAM. Expansão de armazenamento é muito bom. Você ter a possibilidade de colocar um cartão de memória, o que é uma coisa que não acontece, por exemplo, com modelos mais novos de celulares, é uma coisa muito boa. Você podendo colocar um cartão de memória, você pode pegar a versão de 256 GB de RAM e instalar o que você quiser, e aí utilizar o seu cartão de memória para guardar a sua mídia, como por exemplo fotos, vídeos, documentos, dentre outras coisas, o que faz com que o seu celular dure ainda mais. As câmeras traseiras são boas câmeras de 12 megapixels que tem um desempenho muito bom. Se eu tiver alguma gravação que eu tinha feito no meu celular, eu vou mostrar aqui. Eu não faço nenhuma gravação porque eu já vendi esse celular e comprei um Poco F6 Pro para testar e também trazer vídeo aqui para vocês. E lembrando, eu tinha a versão de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, ok? As câmeras dele são incríveis, são muito boas mesmo. O zoom dela é legalzinho, não tenho o que dizer, é um zoom bacaninha, mas o forte dele mesmo tá na imagem que você tem de perto, na gravação em modo normal. A ultra wide também é boa. Se você for aproximar, talvez não seja aquilo que você quer, mas se você quer tirar fotos de perto, com certeza esse celular ele bate de frente com muito iPhone por aí. E o que não é um ponto que, vamos ser sinceros, isso aqui não fede nem cheira, é a câmera frontal de 32 megapixels. Não é uma câmera tão ruim, mas poderia ser melhor de acordo com o que ela entrega, mas ok, não é tão ruim assim, poderia ser muito pior. E aqui nós vamos para outro ponto do celular, que aí ele conecta os pontos aqui em cima que eu havia falado, que é o ponto do processador e o ponto da tela, que é a bateria. O S20 FE, ele possui, literalmente, cara, ele possui 4.500 mAh. Isso para esse processador e para essa tela é muito pouco. No papel você tem 120 Hz de atualização de tela, o que é muito interessante para um celular desse. Só que o problema é que esses 120 Hz consomem uma bateria do caramba. Eu, inclusive, sempre que eu usava, eu deixava desativado. Sempre com modo economia de bateria ativo também. E essa bateria ela tem dois pontos. Ela tem um ponto positivo e outro negativo. O ponto positivo é que ela carrega muito rápido. Você ter carregamento rápido numa bateria de 4.500 mAh, ela carrega rapidinho. Em menos de 30, 25 minutos ele já estava carregado 100%. Então isso é um ponto positivo. Você carregar o celular rápido é um ponto muito positivo. Só que também você tem um ponto negativo de que se você não tá usando ele moderadamente, você tá usando ele para jogar, ele dura 2, 3 horas no máximo jogando. E se eu botar na ponta da pena, eu tive que carregar esse celular toda vez por dia, eu tive que carregar ele umas 2, 3 vezes por dia. Mas se você usar ele moderadamente, se você não for um gastão que nem eu, que gosta de jogar bastante,
esse celular ele vai durar facilmente um dia inteiro carregado. Você só vai precisar carregar ele quando o seu dia começa. E no final do seu dia, se você fizer essa rotina de carregar de manhã e você usar moderadamente, você consegue usar o dia inteiro. Aí você dá uma carguinha lá no final do dia para ele ficar com a bateria cheia de novo. E quando acorda você dá outra carguinha nele. E assim ele consegue durar muito bem o dia inteiro. Se você não quer dar uma carga nele no início do dia, é só você desligar ele ou deixar no modo avião enquanto você está dormindo. E aí também ele vai economizar uma quantidade significativa de bateria. Porque eu me atentei que quando eu deixo ele carregado à noite, ele cai de 10% a 15% de bateria. Não sei se é só no meu modelo, mas o modo ocioso do celular ele também consome um pouco de bateria. Não é tanto quanto muitos outros celulares por aí, mas é uma coisa a se pensar. Carregamento sem fio. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto de carregamento sem fio porque é um troço que demora muito. E eu sou enjoado com o negócio de bateria. Eu deixo a bateria sempre entre 80% e 20%. Eu não gosto de deixar mais que isso. Eu gosto sempre de optar por carregamento rápido, porque aí você diminui a deterioração da bateria ao longo do tempo e você conserva ainda mais o seu produto. Mas tem gente que gosta de carregamento lento, né? Mas fazer o que, né? Tem o que eu posso fazer. E carregar os dispositivos, isso aqui nem fede nem cheira, porque o coitado não consegue nem manter esse carregado direito, né, quando a gente usa. Imagina carregar outros dispositivos, um powerbank de 4.500 mAh, é a mesma coisa que nada. Negócio de sistema, cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei se é um ponto negativo ou se é um ponto positivo, porque do jeito que o Android vem piorando o sistema dele, enchendo de burocracia para você mexer nas pastas do Android, para você pegar e instalar aplicativos desconhecidos, eu não sei se é um ponto tão ruim assim você não receber atualizações. Para quem gosta, obviamente, esse é um ponto chato. Mas para quem não gosta de atualizações, para quem gosta de versões um pouco mais estáveis, não é um ponto tão negativo assim. Até porque, para pensar, você não vai estar exposto a, por exemplo, atualizações que vão quebrar o seu celular de alguma forma, como, por exemplo, as famosas linhas verdes da Samsung. Se você tem um celular que não recebe mais atualizações, então a chance de você ter linha verde diminui consideravelmente. E se você já tem aquele celular e ele não recebe mais atualizações, você já mexe nele, você já sabe o que esperar e você já sabe que ele não vai passar muito mais disso. Para quem gosta de atualizações, aí já é um ponto negativo, mas para quem não gosta de atualizações, aí já é um ponto bem positivo. E conectividade não tem muito mistério, sempre pegue a versão 5G. A versão 4G é uma versão ok também, mas sempre prefiro a versão 5G, porque 5G sempre oferece uma conectividade melhor quando tá na rua. E antes de comprar qualquer belezinha da linha S20 FE, eu sugiro que você faça uma verificação extensa do processador. Pega o seu número de série do seu celular, o nome do seu celular, coloca no chat GPT e pergunta para ele: essa versão tem Snapdragon ou Exynos? Ou Exynon para os mais gringos? Justamente porque este celular com Exynon é uma porcaria. Você ter um S20 FE com Exynon é uma merda, esquenta pra caramba, trava muito e o processamento não é dos melhores. Esse celular ele viveu na época em que os processadores da Exynon não eram tão interessantes assim e acabavam tendo muitos problemas. Hoje dizem que a Samsung consertou os processadores Exynon e hoje eles têm um pouco mais de durabilidade e confiabilidade, mas este passado ele ainda existe. Você ainda tem processadores Exynon ruins e o Galaxy S20 FE tem esse tipo de processador. Então, se você for comprar essa belezinha, sugiro não comprar com chip Exynon, mas sim com chip Snapdragon. Sempre pergunte. E se o vendedor não sabe responder, ou você usa um CPU-Z para ver se tem, ou você pega o número de série do celular que você quer comprar. E sempre pega a versão de 8GB 256 de RAM. Eu peguei a versão 6GB 128. Eu vou dizer que eu troquei justamente porque, como eu gravo muitos vídeos para o YouTube de diversos assuntos, eu acabo tendo que ter disponível muito mais espaço. Então eu troquei o meu Galaxy S20 FE por um Poco X6 Pro que tem 12GB de RAM
e 512 de armazenamento, que assim me dá uma folga muito melhor para gravar e fazer conteúdo aqui para vocês. Inclusive eu também vou fazer um vídeo dele, eu estou testando ele, estou vendo até onde ele pode ir, estou fazendo algumas coisas nele e vendo se ele também é um celular muito interessante para você ou não. E também agora nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante, que é o preço. Eu consegui esse Galaxy S20 FE usado, você não vai conseguir ele mais novo no mercado. Consegui ele mais ou menos por R$450. Sim, foi uma pechincha tremenda. Sim, o bicho estava novo, como vocês podem ver aí nas fotos. O bicho estava novo. A impressão digital funcionava numa boa, o sistema rodava liso. Ele só vai sofrer um pouco para rodar as coisas no Ultra. Aí eu te digo mesmo que se você for querer jogar alguns jogos pesados no Ultra, vai ser muito complicado. Inclusive ele não tem muitas opções para gráficos no Ultra. Eu jogava Genshin Impact naquele celular e ele não tinha opções de gráfico no Ultra, mas ele tinha muitas outras opções de gráfico, como por exemplo o alto. Ele não tinha o Ultra, mas ele tinha o alto. Então assim, já dá para você ter uma experiência minimamente decente. E por R$450 até que não é um celular tão ruim assim. Na verdade é um celular bom, me serviu por muito tempo. Eu fiquei por volta de uns 5 meses com ele, então eu posso dizer, ele quebra um galho muito bom. Só que tem coisas que o celular não consegue, né? Se eu tivesse comprado um 8 GB de RAM 256, talvez eu não tivesse trocado. Até porque eu tenho um cartão de memória de 512. Mas se você quer comprar esse Galaxy S20 FE, ele tá numa faixa de 500 a 600 reais, tendo o 6 GB de RAM, 128 de armazenamento. Se você quer comprar o 8 GB de RAM 256, aí ele já vai estar na faixa dos 600 a 800 reais. Obviamente sempre tem aquele que quer dinheiro para ontem, sempre tem aquele que tá apertado, sempre tem aquele que quer desfazer um bem para fazer não sei o que. Então é aí que você aproveita. Então sim, eu acho que ele vale a pena hoje sim. Você vai conseguir jogar algumas coisas nele, mas também não espere um desempenho de celular da NASA. Você vai ter um desempenho modesto, pagando muito pouco e recebendo uma quantidade generosa de desempenho e qualidade. E você tem alguma coisa que você queira que eu analise, como algum produto ou algo do gênero? Deixa aqui nos comentários, porque eu já tenho que ir. E também eu vou deixar este fone de ouvido aqui no fim da tela para você, caso você também goste de fone de ouvido de qualidade, fone de ouvido com fio, que tem um som bacana. Eu recomendo este fone de ouvido QKZ AK6 Ares, que também é muito bom. Te vejo lá, hein?